Olá, alunos do 9º ano. Eu sou a professora Solange, da Escola Hans Grudzinski, da Diretoria de Ensino de Mauá, região Mauá. Quero agradecer em meu nome, em nome da diretora da nossa escola, Dona Maria Aparecida Silva, do nosso dirigente de ensino, o senhor Edson Donizete. Eu vou falar para vocês hoje sobre variedade linguística. Vamos ver então a habilidade? Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e de preconceito linguístico. Os objetivos da nossa aula: relacionar o uso da língua às situações sociocomunicativas, compreender a variação linguística nas diferentes situações de uso. Na aula de hoje, nós vamos retomar um conteúdo que nós já vimos lá no primeiro bimestre. Nós vamos falar sobre a variedade da língua, conceito de norma padrão e preconceito linguístico. Então vamos lá, vamos falar sobre a variedade linguística. Vocês se recordam? Lembrem-se, pensem lá do primeiro bimestre da aula que nós tivemos. Variedade linguística são as variações que ocorrem na língua de acordo com as condições socioculturais, geográficas, situacionais e históricas do falante. Variações socioculturais ou diastráticas. Quando a gente começa a falar, lá com 1 ano, nós aprendemos a falar com as pessoas que moram lá na nossa casa, com os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas a nós. Então nós temos toda a cultura que eles têm. Se eles falam bem, se eles estudaram, se eles têm uma cultura, nós temos também a mesma cultura, tá? Agora, as variações geográficas ou diatópicas são aquelas variações de acordo com a região onde nós moramos. Então, nós temos aqui os sotaques. Quem mora lá em Minas tem um sotaque diferente de quem mora no Rio Grande do Sul, que é também diferente de quem mora lá no Rio de Janeiro, ok? Temos as variações situacionais ou diafásicas. O que seriam elas? São as variações que ocorrem de acordo com a situação de uso. Ou seja, conforme o local que eu estou, a pessoa que eu estou falando, para quem eu estou me dirigindo, eu falo de uma maneira distinta, diferente. Por quê? Porque a outra pessoa, às vezes, nos deixa tímidos ou às vezes nos deixam mais descontraídos. Então, conforme a situação de uso é que nós nos expressamos. Com os nossos amigos, com os nossos colegas, nós falamos de uma maneira. Com a nossa diretora da escola, nós falamos de outra forma com os professores. Tá? E temos também as históricas e diacrônicas. São as que referem-se à história da pessoa, da família da pessoa, os costumes dessa pessoa. Okay? Variações socioculturais. São as variações que ocorrem de acordo com os hábitos e as culturas dos diferentes grupos sociais. Por exemplo, as gírias. Nós temos gírias antigas, gírias novas e nós sabemos também que as gírias também elas são uma variante da língua. Cada grupo social, cada grupo na escola, os funkeiros, os roqueiros, os políticos, eles têm suas próprias gírias, tá? Aqui eu coloquei as antigas e algumas atuais. Nós temos aqui as gírias da época dos nossos avós. Eles chamavam lá a namorada deles de broto. E hoje vocês falam crush para a namorada de vocês, a ficante. Antigamente, legal era uma gíria, que hoje não é mais, né? Já faz parte do linguajar popular. Então, hoje, esse legal, nós já falamos da hora. E antigamente nós falávamos cafona, que hoje a gente fala brega, até brega já não se fala mais, nós usamos outras gírias para dizer quando a pessoa está fora de moda, não é? Agora é a sua vez. Eu trouxe aqui um pequeno exercício para vocês fazerem. O que as gírias abaixo significam? Temos aqui a palavra suave, zoar, dar um rolê, mano, dar área, cola lá. Agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício.
Realização TIR. Sou ainda A chefe no Sesc 20 Abril. Nas aqui. Vejam aí, vejam se a professora acertou todas as gírias. Pode ser que vocês consigam outras para colocar aqui no lugar. Vamos lá. O que as gírias abaixo significam? Suave, de boa, zoar, fazer bagunça. E dar um rolê é passear. Mano todo mundo usa, é amigo, né? E dar área é ir embora. E cola lá. Vai lá. Variações geográficas. São variações que ocorrem de acordo com o local ou a região em que vivem os falantes e que sofrem influência. Nós temos semáforo, sinaleiro, farol, que em cada lugar, cada região do país, nós falamos de uma maneira diferente. Aqui em São Paulo, nós usamos farol e semáforo para o mesmo sinaleiro que lá no Paraná é utilizado. No Rio de Janeiro, fala-se sinal para o mesmo semáforo, tá? Agora, menino. Aqui em São Paulo, nós usamos menino e usamos também moleque. Agora, lá no Rio Grande do Sul, é falado guri. No Paraná, é chamado piá o menino. Temos também o pão francês, que aqui nós chamamos pãozinho, pão francês, aqui em São Paulo. Lá no Ceará, ele é chamado de pão de sal ou carioquinha. E temos ainda pão aguado lá na Paraíba. As variações situacionais. O que seriam essas variações situacionais? São variações que ocorrem em função do contexto comunicativo. A situação determina a maneira de se expressar. Então, numa reunião de negócios, nós temos que ser mais formais. Enquanto que no encontro com amigos, eu posso ser mais informal. As nossas conversas são mais informais do que numa reunião de negócios, certo? Aqui eu tenho as duas situações de uso, tá? Então, temos a situação formal e a informal. Numa situação formal de uso, nós temos uma preocupação maior com o uso das normas gramaticais. Numa situação informal, há uma despreocupação com esse uso das normas gramaticais. Não precisa ser tão severo. Numa situação formal de uso, nós devemos usar a norma culta da língua. Já numa situação informal, o falar coloquial pode ser utilizado. Tá? E na escrita, quando nós escrevemos, nós devemos utilizar a norma formal, a situação formal de uso. Enquanto que para eu conversar com alguém, eu posso ser mais
informal, ok? Na escrita, devemos fazer uso da norma padrão da língua. Um texto com expressões típicas pode dificultar a compreensão dos leitores. As leis, por exemplo, necessitam ter uma escrita padrão, que garante maior eficácia e clareza. Os falantes da língua devem utilizar na escrita sempre a norma padrão, que é a de maior prestígio social. Por quê? Para que todos tenham o mesmo padrão. Se eu falo de uma forma e registro da forma que eu falo, o outro pode não entender, não compreender a minha escrita. Por isso que na escola, nos livros didáticos, nas leis, nos textos científicos, nós temos o uso da norma padrão, correto? Que é a de maior prestígio social. Variações históricas. São variações que ocorrem com o passar do tempo, das gerações, das épocas vividas pelos falantes da língua. Exemplo, vossa mercê, vós mercê, que virou o você que nós utilizamos hoje. Percebam a palavra farmácia, ela era escrita com PH, hoje ela é escrita com F. Percebam aí, mudou apenas a escrita, mas o falar continua o mesmo. Nós continuamos falando farmácia como era antes mesmo, com a escrita modificada. E coisa, antigamente nos livros, nos poemas, poesias, nós utilizávamos coisa, que hoje nós utilizamos coisa, ok? Eu trouxe para vocês um pequeno texto, um trecho do texto para a gente fazer uma leitura e uma análise. Vamos ler aqui com a professora. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui um exemplo da evolução da língua. Algumas palavras e expressões desse trecho eram usadas antigamente. Agora, vou dar um tempinho para vocês tentarem descobrir aí o significado dessas palavras. Vamos lá.
Todos acertaram? Vamos ver como ficou aqui. Mademoiselle quer dizer senhorita, moça. E mimosa? Mimosa é meiga. E prendada? Habilidosa, apta. Completar primaveras quer dizer fazer aniversário. E janotas? Rapazes elegantes. Rapagões era fácil. Rapazes, garotos bonitos. Agora, pé de alferes já era mais complicado. Conseguiram? Quer dizer cortejar, querer namorar. E arrastando asa? Demonstrar interesse por alguém, gostar. Debaixo do balaio quer dizer não tomar uma atitude sobre o relacionamento. É o famoso enrolar. Variação linguística e preconceito linguístico. Quando não aceitamos a maneira de se expressar do outro, quando dizemos que algo está errado na fala de alguém, estamos agindo com preconceito linguístico. Para refletir. Leia agora parte da letra da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Percebam aqui algumas, não podemos dizer erros, não é? Mas temos aqui algumas alterações, vamos dizer assim, da língua. O que vocês conseguiram notar? Notaram alguma coisa? Houve ali alguma diferença na escrita? Notamos que o autor fez uso informal da língua, o que não quer dizer que está errado, pois foi possível compreender a letra da música. Como ficaria o trecho da letra de acordo com a norma padrão? Trouxe aqui a letra para vocês, agora vamos fazer a correção. Vou ler com vocês antes. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as correções que vocês acharem necessárias.
Vamos ver como ficou? Quando olhei a terra ardendo, percebam aqui no olhei que tem alguma alteração, né? Faltava o LH. A terra ardendo com a fogueira, percebam aí. E a fogueira também tem o I. De São João, eu perguntei a Deus do céu que nós não o ai saiu da escrita. Por que tamanha judiação? Todos acertaram? Agora é hora da escrita. Eu vou pedir para vocês agora pegarem o caderno de vocês para a gente colocar as ideias. Vamos pensar num texto de opinião, um texto com 15 linhas que vocês falarão sobre o preconceito linguístico, as formas de uso e as várias maneiras de expressar a língua. Faça um esboço no seu caderno sobre um texto de opinião. Lembrem-se que no texto de opinião nós temos uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Eu tenho aqui alguns títulos possíveis: a língua de cada falante, as várias maneiras de expressar nossa língua, a língua sem preconceito, viralizando a informação e o conhecimento. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Aprendemos na aula de hoje que o uso da língua pode variar nos contextos geográfico, social, histórico e situacional. O preconceito linguístico está atrelado à variação linguística e, em situações formais, devemos fazer uso da norma padrão. Obrigada, fiquem todos bem e até a próxima. Tchau!